Olá, artistas e amantes da arte, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Staring Arts, o Staring Cast. E para já começar o nosso podcast com o pé direito, eu trago aqui para vocês uma convidada muito especial, uma grande amiga minha, a ilustradora Laísa Morena. Oi, tudo bem? Meu nome é Laísa Morena e trabalho profissionalmente com ilustração há 6 anos e o foco do meu trabalho é ilustração e criação de personagens e ilustração infantil. Mas também eu trabalhei com publicidade e animação. Isso mesmo, ela é uma diva das ilustrações infantis. O trabalho dela é absolutamente incrível. E antes da gente começar a entrevista propriamente dita, eu só gostaria de pedir para quem está ouvindo já deixar o seu like e aproveitem esse podcast. Bom, para começar, Laís, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua relação com a arte. Então, conta um pouco pra gente como você começou a desenhar, que caminho você trilhou para chegar onde você está. Então, eu costumo dizer que eu fui uma criança que nunca parou de desenhar, né? Eu acredito que todas as crianças têm essa fase de querer desenhar, usar lápis de cor, de cera. Só que para mim essa fase nunca passou, né? Então eu cresci desenhando. Então eu gostava de reproduzir personagens da Turma da Mônica, desenhos animados que eu assistia. Isso foi até a minha adolescência. Então, chegando na fase adulta, eu estava decidida e queria trabalhar com desenho, mas eu não conhecia muitas áreas em que eu podia atuar, além de quadrinho e de animação e, no caso, de editorial, né, que é voltado para livro. E como sempre eu fui incentivada a ler quando criança, eu tinha muitos livros e lia bastante coisa, né? Tinha esse acesso a livros também sempre me incentivou. Então, essa área me conquistou bastante e eu escolhi trabalhar com ilustração infantil. Que legal, interessante que você já tinha inclinação para trabalhar então com livro infantil, né? Porque normalmente quando a gente tem interesse para desenhar e a gente decide que é uma profissão, fica aquele coisa meio confusa, né? Porque são várias artes, é área de concept, que nem você falou, tem o editorial. Isso tem várias áreas, né, para trabalhar com ilustração. É uma gama de áreas, então para escolher não foi tão difícil para mim assim. Sim, que você já tinha inclinação, né? Foi uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade para decidir mais ou menos a que eu queria seguir. Mas, enfim. E, bom, eu já percebi, né, que nas suas ilustrações tem bastante representatividade. Eu queria te perguntar qual que é a importância disso na sua arte. Para mim é de extrema importância, né? Eu escolhi usar o meu trabalho para ajudar as crianças negras a se identificarem nas histórias, né? Que eu cresci sem essa representatividade. Eu não via ninguém parecido comigo nos livros, nos desenhos que eu assistia. Sim. Então, eu achei que eu poderia contribuir para trazer essa representatividade para as crianças de hoje em dia, né? E é o que eu sigo fazendo. Então, eu faço ilustrações de personagens de outras etnias, né? Faço de outros tons de pele, mas os clientes sempre me procuram, né? Geralmente me procuram quando querem representar crianças negras, né? Personagens negros. Isso, para mim, já é gratificante, porque mostra que eu alcancei esse objetivo, né? De trazer essa representatividade para o meu trabalho. Sim, eu lembro que eu acho que eu achei até no seu Behance um trabalho que você fez, acho que o nome do livro é Wash Day. Assim, eu achei uma gracinha, porque, né, que nem você falou, normalmente não tem muita representatividade sobre crianças com cabelo cacheado ou cabelo crespo. Então, eu acho isso muito legal do teu trabalho. E, bom, aproveitando falar de infância, você sente que a sua infância influenciou a sua arte? Que nem você falou, né, que você já tinha costume de ler. Você sente que isso impactou bastante no teu estilo de desenho, na profissão que você escolheu? Influenciou sim, com certeza, né? Porque eu sempre tive incentivo da minha mãe para continuar desenhando, né? Ela sempre me dava cadernos, canetas, então isso ajudou para que eu não perdesse esse amor pelo desenho, né? Então, fora os livros que eu comentei, né? Que eu li muito quando era criança, e várias dezenas de histórias em quadrinhos que eu tinha também no Clube da Mônica, quando eu era criança, eu colecionava aquelas histórias em quadrinhos, né? Então, tudo isso contribuiu para que eu escolhesse a minha profissão, né? E me levasse para esse caminho da ilustração infantil. Porque, como criança, eu gostava muito de consumir esse tipo de conteúdo, né? De desenho, de quadrinho e tal. Então, eu quis continuar seguindo a minha carreira nesse mesmo ritmo, né? Para crianças de hoje em dia também. Que legal. E assim, no momento, quem são os artistas que mais te inspiram? O que mais você sente que está impactando o seu trabalho agora, hoje em dia? Então, tem uma gama de artistas que eu acompanho hoje, que eu admiro muito. Tem alguns que são internacionais, e eu sou apaixonada pelo trabalho deles, que tem um que é chamado Dapo Adeola, que ele é o inglês, mas tem descendência nigeriana. Também tem a Vashti Harrison, acho que assim fala o nome dela, é a norte-americana também. Ambos são premiados com grandes prêmios da ilustração infantil, são maravilhosos os trabalhos deles dois.
E também tenho o prazer de ter referências nacionais também, né? Que são amigos meus também, que estão da mesma área que eu. Que são a Letícia Moreno, Flávia Borges, também tem o Rodrigo Cordeiro, Daniel Wu. Então, são todos ilustradores da área de ilustração infantil que me inspiram muito hoje em dia. Que legal. E assim, só por curiosidade, você já pensou alguma vez em trocar de área ou alguma coisa assim? Ou não, você sempre quis e sempre teve o desejo de se manter na ilustração infantil? Assim, quando eu comecei a querer trabalhar com ilustração infantil, a primeira coisa que eu tinha em mente era trabalhar com quadrinhos, que era o que eu tinha acesso mais quando eu era criança também, assim, né? Como ele é muito Turma da Mônica. Uhum. Mas depois do tempo fui para ilustração infantil. Só que hoje em dia eu voltei, esse desejo voltou para mim de estudar história em quadrinho, e eu tenho feito curso também de história em quadrinho. Então, assim, eu não quero mudar de área, mas eu quero acrescentar mais essa experiência, né, esse conhecimento de história em quadrinho no meu trabalho. E quem continuar fazendo os dois, né, um pouquinho de cada. Eu gosto muito de ilustração infantil e não pretendo sair. Que legal. Eu também tenho bastante interesse em quadrinhos, sabe? Mas, né, é um trabalho que leva bastante tempo. Você tem que saber escrever, desenhar. Mas é muito bom quando a gente consegue aumentar a nossa gama de trabalho, né? Porque também, querendo ou não, a gente consegue mais chances de emprego sabendo mais. Exatamente. E agora, falando um pouquinho sobre trabalho. Me corrija se eu estiver errada, mas depois de dar uma olhada nas suas redes sociais, eu percebi que você trabalha agenciada. E aí eu queria saber mais ou menos como é que funciona isso, porque, né, a maioria dos artistas, pelo menos que eu conheço, a maioria é freelancer. Isso mesmo. Sou agenciada pela Illustration X desde 2021, final de 2021. E trabalhar com agenciamento, ser agenciada, foi uma virada de chave assim, na minha carreira, né? Porque antes do agenciamento, eu precisava dedicar tempo para prospectar clientes, né? Enviava dezenas de e-mails com meu portfólio, me apresentando, falando que estava disponível para trabalhos, né? Também lidava com a parte burocrática, que é lidar com contratos, cobrança de pagamento, etc. Então, com o agenciamento, meu trabalho é 100% hoje desenhar mesmo. Toda a minha energia é direcionada para criar as artes, né? Porque meus agentes, eles cuidam dessa parte administrativa e, com isso, eu tenho produzido mais e com qualidade melhor. Então, esse agenciamento, para mim, na minha carreira, foi totalmente um passo muito longo, assim, porque eu dedicar mais tempo mais do meu tempo para poder ilustrar e esquecer um pouco da parte burocrática, tem feito o meu trabalho muito mais expressivo, mais bonito, mais bem feito até. Então, foi realmente muito bom na minha carreira. Interessante que eu, pelo menos, vejo que quem é de fora, normalmente, quando vê um ilustrador freelancer, às vezes não pra pensar tanto nessa parte de networking, de ter que ficar lidando com burocracia, essa parte mais complicada. Então, que nem você falou, realmente deve ser um alívio muito grande você só poder simplesmente criar sem ter que ficar tendo tanta dor de cabeça. E, assim, no momento, qual que é a maior dificuldade que você tem trabalhando como ilustradora? Então, a gente acaba lidando com vários tipos de clientes também. Então, tem alguns clientes que são um pouco difíceis de trabalhar, mas não é nada possível. A gente consegue ter um jogo de cintura e lidar com eles, né? Porque tem uns que vêm com prazo muito curto e que é uma coisa muito elaborada, mas um prazo muito curto. Então, tem que saber para conversar com eles, mostrar que aquele tempo não vai dar para executar o tanto de detalhes que ele quer. Então a gente tem que saber lidar com o cliente também, porque ele nem sempre entende tão bem como é o processo de ilustração. E também uma dificuldade que foi para mim como ilustradora, foi conquistar o meu espaço e fazer meu nome conhecido no mercado, né, que eu estou hoje. Eu comecei a trabalhar com ilustração tem uns 10 anos, mas foram 4 anos trabalhando para conquistar o meu espaço e há 6 anos que eu trabalho integralmente com ilustração. Então, durante 4 anos foi eu tentando tornar meu nome ali conhecido nas editoras, nas empresas, né, para que eles lembrassem de mim quando surgisse um projeto, para que lembrassem de mim quando o meu traço se encaixasse no que eles estavam procurando. Então, foi complicado essa parte de buscar o meu espaço, né, tornar meu nome conhecido, para poder hoje estar mais tranquila e só meio que esperar o trabalho chegar até mim por conta do que eu já tenho feito, né, nesses 6 anos, trabalhando integralmente como ilustrador. Eu acho muito legal você ter comentado que foi um negócio que demorou, né? Porque às vezes a gente vê esses ilustradores mais consolidados, que nem
sei lá, a Luloca, por exemplo, que ela hoje em dia tem bastante fama. Às vezes a gente vê a pessoa, sei lá, com vários seguidores no Instagram, vários inscritos no canal do YouTube e pensa que foi do nada, né? Mas o desenho, no geral, é um ofício que demora bastante tempo para você se profissionalizar, ainda mais para você conseguir ter o nome no mercado, que nem você falou. E, né, depois de, que nem você comentou agora, que você construiu o teu nome, você começou até a ilustrar, né, alguns livros mais, como eu posso dizer, de mais peso. Então, falando um pouco do livro que você ilustrou, o livro Dico, o menino que morava no coração do Pelé. Como é que foi fazer a ilustração para ele, né? Porque é um livro que leva o nome de um, querendo ou não, um ídolo do futebol brasileiro, né? Isso mesmo, foi um grande desafio. Para começar, porque eu tinha um prazo curtíssimo para finalizar esse livro, foi apenas de um mês. E eu estava com outros projetos nesse mesmo período, pois é. Mas eu não queria deixar Mulher. passar essa oportunidade, pois é. Foi um mês para poder fazer o livro do Dico. Foi uma loucura. Que o escritor chegou para mim falando: Olha, eu gostei do seu trabalho, então o prazo é esse. Eu fiz: Como assim? Um mês só para fazer ele? Pois é, e aí, top, eu topo. Porque, Eu vou. claro, falando do Pelé, então não queria deixar passar a oportunidade, né? Então, durante o processo da criação do livro, eu soube até que uma das filhas do Pelé, ela estava ciente do projeto e estava muito feliz e animada com o livro, né? Então, isso trouxe uma Sim. responsabilidade e um peso ainda maior no meu trabalho, né? No que eu tinha que fazer ali. Tinha que representar muito bem o pai dela, porque ela estava ali acompanhando tudo de perto, né? Então, esse livro foi muito gostoso e também foi muito desafiador por conta dessas questões. E interessante que esse livro também, esse ano, ele ganhou uma versão em audiolivro, que é narrado por Gilberto Gil, e também a versão em braille. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, porque ele está alcançando pessoas, né, com deficiência, está sendo bem, alcançando todo mundo mesmo, porque o escritor ele quer que as pessoas leiam um livro dessa pessoa tão importante que foi Pelé, né, para o futebol. Então, eu estou muito orgulhosa de ter feito parte desse projeto. Ele tá bem legal o caminho que ele está traçando. Assim. Tá podendo, hein? Livro narrado pelo Gilberto Gil. Aí sim. Pois é. Quando ele falou, eu recebi o áudio do. O áudio não, o vídeo do escritor ele me mandou, ele gravando parte do audiolivro e ele falando meu nome. Eu fiquei tão emocionada. Ai, meu Deus, o Gilberto Gil falando meu nome, sabe quem eu sou. Foi bem legal. Ivan, outra coisa que eu queria saber sobre você, né, é que em 2022 você foi pro Utopia, que é o evento que a Escola Revolution fazia anualmente, eu não sei se eles ainda fazem, mas enfim. Eu queria saber como é que foi a tua experiência lá em outras convenções, que se eu não me engano você foi para alguma esse ano ainda, eu só não me lembro qual. Isso, eu fui no Utopia em 2022, foi a primeira edição deles. Eles fazem, se não me engano, de 2 em 2 anos. Só que esse ano ainda não rolou. Mas estão nesse dilema se vai ter outros ou não. Mas, enfim, eu fui em 2022 e foi uma experiência assim, maravilhosa. Foi a primeira vez como convidada para um evento como palestrante. Né? Eu não participei das palestras sozinhas porque eu sou muito tímida, então eu não aceitei fazer coisas sozinha. Mas eu tive ao lado de artistas que admiro bastante, né, falando sobre assuntos da área de ilustração, tanto quanto prospectação de clientes, sobre valores também, falando nessas palestras. Então, foi uma experiência muito boa ter essa troca com as pessoas, assim, conhecer o público também, né? Então, tanto no Utopia quanto na CXP, que eu já fui também. E esse ano eu fui para o Perifacom, Isso, 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 para isso. lembrar. Perifacom, isso. E foram eventos que eu participei. É muito gostoso estar nesse evento, porque a gente acaba fazendo esse network mesmo, né, com os outros artistas. A gente acaba conhecendo artistas que a gente só conhece pelas redes sociais, aí lá conhece pessoalmente, troca ideia, troca contato. E acaba também recebendo o carinho do público, né, que acompanha o nosso trabalho, que conhece nosso trabalho pelas redes sociais também. As pessoas chegam, eu te acompanho, eu te sigo no Instagram, gosto do seu trabalho e tal. Então, ter essa troca também com as pessoas, ver as pessoas admiradas, né, se identificando com o que eu faço é muito gostoso, dá um gás para continuar fazendo assim o que eu faço. Então, estar em eventos assim, em conversões, é muito bom para a carreira também, né, para esses networks e também conhecer o público pessoalmente. Sim. Inclusive, só
outra curiosidade, quando você foi na Perifacon e na Comic Con que você falou, você trabalhou no Artist Alley ou você só foi pra visitar mesmo? Isso foi no Arts Alley. No, da CCXP eu fui em 2019 e ano passado, Uhum. 23. E peguei Facom foi a minha primeira vez esse ano. Aí fiz 3 vezes que eu fui como artista para expor lá, né, no Arts Alley, que é enorme, né, tem uma variedade de artistas também legal. Sempre que eu acompanho, né, algum artista que foi Artist Alley, seja gringo, seja BR, eu sempre vejo o pessoal comentando, né, que nem você falou que é bastante gratificante, só que também é bem corrido, né, porque lá tá quase sempre cheio, você fica muito tempo em pé. É, é muito corrida, é muito cansativo. Você sai no final do dia acabado, mas é gostoso demais. Vale a Assim, pena, né? no caso da CXP, vale. Da CCXP são 5 dias, então são 5 dias ali de correria, de se preocupar se vai acabar o produto antes do final do evento. É muita atenção, assim, mas é meio Você gostoso foi no pros final. 5 dias? Cinco Mulher dias. para guerreira. Guerreira. 5 dias. Parecia que tinha sido parada com um caminhão no final do dia, assim, mas foi muito legal. E uma outra pergunta é que, né, alguns tempos atrás eu acho que você postou lá no seu Instagram que você tinha começado a andar de patins, né? Já que agora o desenho não era mais um hobby, querendo ou não, tinha se tornado um trabalho. Então eu queria saber o que que mudou na tua relação com o desenho agora que ele é uma fonte de renda. Também queria saber como você lida, por exemplo, com a questão das redes sociais, porque é uma coisa que eu vejo bastante artistas reclamando é que, querendo ou não, Instagram, enfim, todas essas redes, elas demandam uma produção de conteúdo muito cansativa. E, né, já ouvi vários artistas que falaram que perderam a vontade de desenhar porque a demanda para conteúdo é muito alta. Então, eu queria saber como é que tá a tua relação com o desenho desde que ele se tornou um trabalho. É isso. Eu continuo amando desenhar, né? Mas eu não tenho tanto tempo para fazer isso como hobby. Por isso que eu busquei outra coisa que foi o patins, né? Para poder ter essa opção, né? De algo para me distrair mesmo. Às vezes, no intervalo de um trabalho para o outro, eu consigo fazer uma arte pessoal, assim, algo aleatório, sem precisar seguir um Sim. brief, nem só para poder relaxar. Mas, realmente, eu continuo amando fazer o que eu faço, mas não tenho tempo para fazer para mim, então eu busquei outro hobby. E em relação às redes sociais, hoje em dia eu sou um pouco mais. Eu produzo muito menos por Instagram, até porque os meus trabalhos não vêm mais do Instagram. Assim. Quando eu comecei, eu Sim. postava muito, era todo dia, queria postar coisa, postando coisas que as pessoas gostassem de compartilhar, bem compartilhadas assim, por frases e tal. Então, no começo eu postava com muita frequência e foi o que eu aconselho os meus seguidores que eu tenho até hoje. Só que hoje, como meus trabalhos não vêm mais do Instagram, então eu acabo não produzindo tanta coisa para lá. Às vezes eu posto um trabalho que eu já fiz, que quando a gente trabalha com ilustração para livro, a gente tem um tempo para poder postar as coisas, né? Que até lançar o Sim. livro tem um tempo. Aí hoje em dia é que eu faço, uso o Instagram um pouco mais como portfólio mesmo, assim, posto algumas coisas que eu já fiz. Às vezes, já tem um tempo que eu postei algumas dicas de como usar o Photoshop, algumas coisas de Photoshop, eu postei lá, mas eu não posto tanto assim no Instagram mais hoje em dia. Mas tem gente que usa muito ainda as redes sociais como buscar clientes, né? Então tem que produzir realmente conteúdo todo dia e é um pouco desgastante, eu acho, essa tarefa de produzir conteúdo constantemente, muito desgastante. Para mim é muito difícil. Eu mal consigo colocar a cara Sim. nos stories para falar com as pessoas, então para mim é complicado. Então ainda bem que eu tenho essa opção de ser agenciada, que é o que me tirou esse peso de criar conteúdo constantemente. Então, essa é a minha relação hoje com rede social. Olha, assim, eu quero ser ilustradora também, né? Eu nunca tinha nem pensado em trabalhar agenciada, mas agora você falando, tá me parecendo uma boa ideia. É bom. Porque uma outra coisa que eu vejo muito o pessoal que é freelancer comentando, né? E também o pessoal que tá começando, né? Que quando você acaba dependendo das redes sociais, às vezes você se sente meio movido a seguir com algumas tendências que tá tendo de desenho, ou só tendências no geral, que não combinam com você, mas você pensa, ah, é o que vai, né, dar like, é o que vai chamar atenção. Então, às vezes as pessoas elas acabam produzindo alguma coisa que nem conversa com elas, mas para poder conseguir
tá dentro do algoritmo. Então, é que nem você falou, é bem cansativo. E agora eu estou pensando em trabalhar agenciada. Muito obrigada. Por nada. Mas é isso mesmo, até com relação às redes sociais, assim, algo que eu acho também muito desgastante você ter que produzir conteúdo é que você está sempre se comparando com os outros, né? Sempre vai ter um Sim, outro ilustrador que fez algum tipo de vídeo, você vai achar legal, esse aqui fazer também parecido com o dele, porque o dele rendeu muito like, rendeu muito compartilhamento e tal. Então, essa questão de produzir conteúdo é muito ruim nessa parte, que você acaba se comparando com outros e acaba se frustrando, enfim. É meio deprimente às vezes, então. Ainda bem que eu sim. não preciso dessa produção de conteúdo para o trabalho. Viva o trabalho agenciado! Viva! E bom, um outro projeto seu que eu achei muito legal é que você tem o seu próprio livro, né? Que é o Sonhe Alto, Menina. E eu queria que você contasse pra gente um pouco da história dele, do enredo, da personagem. Isso. Meu livro, O Sonhato Menino, eu lancei em abril do ano passado, de 2023. E ele conta a história de Ziza, que é uma menina que ama jogar futebol e tem o sonho de ser uma jogadora de futebol quando crescer. Então, no dia da Fofo. profissão, na escola dela, ela compartilha com seus colegas esse sonho, né? Mas nem todos acham legal isso e ela começa a ouvir que menina não pode jogar futebol, que tem que fazer coisas de menina, e isso deixa ela muito frustrada. E então ela vai aprender que ela precisa ser corajosa e não dar ouvidos a essa opinião alheia, né? Se ela tem esse sonho, ela tem que Sim. se empenhar para alcançar ele e buscar os seus sonhos, independente das críticas que você vai ouvir. Essa é a história do livro, basicamente. Que legal. E de onde que surgiu a ideia, né, de escrever e ilustrar o seu próprio livro? Desde que eu comecei a ilustrar histórias de outras pessoas, eu senti vontade também de ilustrar a minha própria história, né? Só que eu não queria falar das dores de uma criança negra, que tudo passa por conta do cabelo, por conta da cor da pele, mas eu Sim, queria que ela fosse um personagem negra protagonista da história, né? Independente do que fosse a história. Para que as crianças negras elas se vissem, né, se identificassem com a personagem. E falar sobre ir atrás dos sonhos é praticamente uma experiência pessoal, né? Porque eu precisei trabalhar muito para alcançar o meu sonho, né? Que é ser trabalhar com ilustração. Batalhei muito, enfim, precisei de muito empenho da minha parte, né? Para poder sim. conseguir o que eu alcancei até hoje. Então, foi o que me inspirou para criar a história desse livro também. Que legal. E assim, como é que foi o processo, né? Porque eu, pelo menos, acompanho algumas editoras no Instagram, escritoras, por exemplo. Eu sei que tem todo o processo de você escrever, tem que revisar a história, tem que ir atrás de editora. Então, como é que foi isso daí pra você? Essa parte de escrever foi o que eu mais demorei para fazer. Né? Demorei mais do que ilustrar. Porque foram muitas revisões no texto, né? Por minha conta mesmo, assim. Eu fui escrevendo, fui relendo, fui corrigindo coisas, fui mudando alguns termos, simplificando a linguagem, né, do texto, fazendo pesquisas sobre as coisas que tem no livro também. Então, foi um processo mais demorado de escrever mesmo. Aí deve ter levado, nossa, acho que uns meses, talvez, 5 meses, 6 meses, não lembro exatamente. Mas depois do texto pronto, eu apresentei para a editora, que eu já tinha trabalhado com ele outras vezes, né? E elas amaram o texto. Então, eu precisei fazer alguns pequenos ajustes só que elas solicitaram no texto depois de aprovado. Que foi, por exemplo, o nome da personagem. Inicialmente ela se chamava Nina, mas a editora apontou que já Hum, existia muitas personagens com esse mesmo nome. Aí eu alterei para Ziza, que é uma forma carinhosa como minha mãe me chama até hoje. Então, eu optei para usar esse nome. que bonitinho! E é um nome que eu não tinha visto ainda, então vai ser Ziza, vai ser exclusiva, vai ser a primeira. E o título também foi mudado, que inicialmente ele era Posso Ser Quem Eu Quiser, mas também já era muito do mesmo. Sim. Então acabei sugerindo que o Sonhar Alta Menina, que é o texto de hoje, o título de hoje, e eu gosto até mais desse título do que o título anterior. Acabei gostando mais dele. Então, depois de que tudo isso foi definido na parte do texto, na parte escrita, eu fui para a parte das ilustrações, que aí foi um processo muito mais rápido. Eu fiz em 14 dias, que foram 10 páginas duplas, né? São 2 páginas duplas, e a capa. Como eu já tinha ideia de como faria essas páginas, então foi um processo muito mais rápido, foi mais tranquilo, né? Que é algo que eu já conheço bem, né? Então foi mais tranquilo essa parte da ilustração mesmo. Eu achei muito interessante você falando que foi bastante tentativa e erro, né? E eu percebo isso muito não só na escrita,
Mas eu acredito que em todo o mercado da arte, né? Porque você vê até, por exemplo, o pessoal do concept, eles fazem vários conceitos até chegar em algum que acerte. Então, pra mim, acho que todo artista tem só uma pessoa muito persistente, porque na maioria das vezes a primeira tentativa nunca sai muito legal, é sempre, sei lá, a quarta, quinta, sexta. É isso mesmo. Eu fiz uns cursos já na minha vida, né? E o que eu fiz foi de design de personagem, de criação de personagem. E o professor falou isso uma vez, que o primeiro design nunca é bom. Pode descartar e fazer vários outros, porque vai ter sempre que melhorar. Então, a gente nunca só ficar na primeira opção que você fizer e achar bonitinho. Pode tentar várias outras aí que você vai, com certeza, melhorar o seu personagem e sua arte aí. Então, o primeiro nunca é Sim. bom mesmo. E além, né, de exigir bastante persistência para poder escrever esse livro, quais que foram os teus maiores desafios no processo? Eu acho que o maior desafio foi conseguir tirar do papel o projeto. Porque esse projeto estava na gaveta, assim, há uns 4 anos, eu acho. Há muito tempo que eu tinha em mente fazer essa história. Tinha já na minha mente idealizado que era sobre buscar sonhos, né? E persistir sobre os sonhos e tal. Só que eu não conseguia fazer porque eu sempre estava trabalhando com outro projeto. Então, eu não tinha tempo para me dedicar para Uhum. um projeto pessoal. Porque eu sempre estava com trabalho, né? Tipo, emendava um projeto no outro, um livro no outro, assim. Então, eu não tinha realmente tempo para poder parar, para poder sentar e escrever a história do meu, porque eu sempre estava trabalhando nesses projetos. Mas eu finalmente consegui tirar um tempinho, foi início de. Não, foi 2022 eu consegui tirar um tempinho para poder. Comecei aos pouquinhos, né? Não, tem que parar, pelo menos fazer por etapa, mesmo que demore, foi assim que eu fiz. Parei entre um projeto e outro, eu parei, comecei a escrever história, fui trabalhando na história nesses últimos meses. Aí surgia projeto, eu parava, fazia o projeto que eu tinha que fazer para pagar meus boletos, né? Que precisava. Aí depois eu voltei para trabalhar no meu projeto pessoal e assim eu consegui fazer. Então, acho que deu para eu poder finalizar o meu livro foi cerca de um ano, assim, na verdade. Então, o maior desafio foi realmente começar ele, porque já tinha as ideias, mas começar, de fato, foi um desafio que demorou bastante para eu conseguir desenvolver. A gente que é artista sempre tem medo daquela folha, daquela tela em branco, né? Aí o bom é que quando começa, você pega o jeito da coisa, você só vai. Mas é real, começar às vezes é complicado. É, verdade. E bom, a entrevista de hoje foi essa. Eu agradeço todo mundo aí que tá escutando. Agradeço também, especialmente a Laísa, por ter aceitado esse convite. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado fazer parte desse projeto. E para todo mundo aí que está ouvindo, gostaria de pedir novamente, antes da gente finalizar, para vocês deixarem o like, comentarem se vocês tiverem gostado. E muito obrigada a todos que ouviram. Até uma próxima!